História. A história que nos ensina muita coisa, que nos ensina a nos entender, não é? Então, aqui nós temos atividade de fixação. Fixação sobre o homem primitivo. Então, agora nós vamos separar em nomes, que você já pode agora entender, que o homem teve dois períodos lá, o homem pré-histórico. Ele teve o período que ele morava nas cavernas e teve o período que ele saiu das cavernas e passou a fazer sua moradia, né? Como você viu lá. Então, esse período que o homem morava nas cavernas, deixa eu voltar aqui na nossa folhinha da outra aula. Então, aqui, ó, esse período que ele era nômade, esse período aqui chamou Paleolítico, tá? Como tá lá. E esse período que chamou de sedentarismo é o período que passou a ser chamado de Neolítico. O neo quer dizer novo. Então é o Neolítico. Então Paleolítico e Neolítico. Então como que era o homem no Neolítico? Ele era nômade, né? Vivia se mudando, ele vivia nas cavernas, ele usava ferramentas rústicas, ele aprendeu a fazer algumas ferramentas, mas era ferramenta de pedra lascada. Então, esse período também você vai ver falar que chamava pedra lascada, né? É o período da pedra lascada porque o homem não sabia polir. Então, ele fazia ferramentas rudimentares, ele caçava, se alimentava de frutos silvestres, assim por diante. E o Neolítico foi quando ele passou a fazer sua moradia, ele passou a domesticar animais e plantas e começou um novo período na sua vida. Então vamos ver aqui a atividade como que é. Então essa atividade da aula 1 é toda sobre o período paleolítico. Já expliquei aqui, ó, dos homens das cavernas. Então a número 1 está mostrando um campo igual estava lá na outra apostila. Ah, tia, por que você fica dando esse tanto de atividade da mesma coisa? É atividade de fixação, né, gente? Como eu falei. Ninguém sabe se vai vir uma prova aí, né? Então nós temos que fazer atividade de fixação. Não podemos ficar a cada apostila fazendo atividades diferentes, não, porque nada vai se consolidar. Então aqui é para aprender. Mesmo que a gente está de longe, a gente tem que aprender. Então vamos lá. Na outra você marcou o que eles faziam durante o tempo que viveram no período paleolítico. Então você pediu para colocar nas etiquetinhas o número do que ele estava fazendo. Agora nós vamos fazer diferente, nós vamos completar as frases. Então aqui nós temos um campo paleolítico, um grupo vivendo ali, como que eles viviam. Então você pode olhar no livro, ler o texto para você completar, mas eu acho que ninguém vai precisar, porque isso aqui tá tão fácil que você já sabe. Então fala assim, ó, os primeiros grupos hominídeos moravam você já sabe, viviam e coleta de. Então você vai lendo que você vai entendendo, só completar. A número 2 é sobre o fogo. Então aqui você tá pedindo para você seguir as dicas de como. Isso aqui, gente, tá preto e branco, mas aqui é uma árvore pegando fogo, como tá lá no livro explicando. A árvore tá em chamas, tá? E eles vieram correndo com os paus aqui, ó, para pegar esse elemento que eles acharam super diferente, né? Esse elemento deve ser bom. Então, como que o homem vivia no Paleolítico? Ele vivia totalmente à mercê da natureza. Então, a natureza dava a caça, ele caçava. A natureza dava o fruto, ele pegava. A natureza deu o fogo, ele também se apropriou. Então, tudo que a natureza ia oferecendo, o homem pegava para si. Então, aqui você vai seguir as dicas das gravuras e vai fazer explicando como que o fogo era para ele. Então, lá fala assim, faça um pequeno texto contando como o homem descobriu o fogo e como esse elemento foi importante para ele. Então, você vem explicando aqui, ó. Então, você tá vendo como que o elemento está importante para ele. Olha, é tudo que você já fez, só que um jeito diferente, né? Lembrando, por favor, letra maiúscula aí nos iniciais das frases, tá? A número 3 é uma atividadezinha diferente, mas é muito boa. Também sobre o Paleolítico. E você vai agora complementar o mapa mental. O que é um mapa mental?
O mapa mental, ele é muito bom da gente aprender a fazer, você mesmo pode fazer aí na sua casa quando você quiser, que você está estudando um assunto e você vai lembrar o que aquele assunto, vai marcar o que aquele assunto te lembra. Então, por isso se chama mapa mental. Então, por que ele é um mapa? Porque ele tem direções. Por que ele é mental? Porque você vai tirar da sua mente aquilo que te lembra. Então, por exemplo, paleolítico. Então, quando eu penso em paleolítico, então eu estou falando assim, ó. Quando você ouvir falar do tempo paleolítico, que se refere aos homens das cavernas, do que você vai se lembrar? Complete o mapa mental abaixo com essas lembranças. Então, quando eu faço o mapa mental, vamos fazer um exemplo aqui só para você entender que você pode fazer de qualquer matéria. Será que eu estou aprendendo aquela matéria direito? Eu vou fazer um mapa mental. Então, o mapa mental você coloca a palavra principal, que é o assunto. Então, vamos supor que você está estudando adição. Então, adição é a minha palavra do centro, é minha palavra principal. Aí, adição me lembra o quê? Então, a primeira coisa que a adição me lembra é somar. O que mais que a adição me lembra? A adição me lembra parcelas. O que mais que a adição me lembra? A adição me lembra propriedades. Então, isso é mapa mental, tá? Você vai colocando o que aquela palavra do centro te lembra. Então, vamos fazer aqui, vou fazer o primeiro para você entender. Paleolítico. Tempo paleolítico é o tempo que os homens viviam nas cavernas. Então, eu posso colocar aqui, ó, cavernas. E você vai pensando aí o que o paleolítico te lembra e você vai colocando aqui as palavras, tá bom? Palavras ou expressões, mas frases não, tá, gente? Frases grandes demais, não põe não, porque tá vendo que aqui não cabe, senão fica muito bagunçado. Mas expressões pode colocar. O que é a expressão? Expressão são poucas palavras, você pode pôr. A número 2, nós vamos falar sobre o Neolítico. O que é o Neolítico? O Neolítico é quando os homens saíram das cavernas, começaram a fazer suas casas e se tornaram sedentários. O que é sedentarismo, gente? Que vocês estão lembrados lá da outra apostila? Então, sim, né? O sedentarismo é quando o homem passou a ficar fixo. Ele passou a ficar num lugar só. Então, por que o homem passou a ficar num lugar só, como nós vimos ali? Porque ele passou a dominar. Ele não era mais dominado. Antes a natureza dominava ele. Não tem alimento aqui, vamos para lá. Onde tem alimento? Vamos atrás. Aí não, ele passou a dominar. Ele passou a domesticar a terra. Ele usou a terra para domesticar a planta. Ele passou a cuidar do seu animal, né? Segundo a história, um dos primeiros animais que ele domesticou foi o mamute. Mamute, aquele grandão, né? Ele domesticou o mamute. Então, ele passou a criar mamute para se alimentar. Então, ele passou a entender que ele não precisava ficar se mudando mais. Ele começou a entender que ele mesmo poderia arrumar seu alimento, porque ele se preocupava com o alimento. Então, aí, você vai analisar aqui a imagem e vai fazer o que está acontecendo em cada uma das imagens. Ó, a imagem abaixo mostra a forma como o homem vivia depois que deixou de ser nômade, ou seja, depois que parou de andar para o mundo afora. Você vai citar as mudanças, as principais mudanças que ocorreram com o homem a partir do momento que ele passou a ser sedentário. Tá só a diquinha aqui, ó, só você escrever o que é que mudou para ele. A número 2 é uma cruzadinha, também sobre o tempo neolítico, a mudança do paleolítico para o neolítico. Então tá aqui, ó, continente onde foram encontrados fósseis dos primeiros grupos humanos. Então eu já coloquei, então as letrazinhas aqui, para ficar mais fácil para você, graças a Deus já não saiu do lugar. Então você vai só completar aqui, ó. Por exemplo, vamos completar aqui onde é que o homem foi encontrado primeiramente? Na África. Então você vai fazer o resto aí, tá? Tá tudo muito fácil. Se você não souber aí, você dá um jeitinho que você vai achar. A número 3 é o mapa. Então, o mapa, ao título dele aqui, regiões de origem das plantas e dos animais domesticados. Então, é o que foi domesticado onde. Então, por exemplo, aqui a região da América, aqui, ó, a nossa, tá vendo? Começou, foi lá na parte da América do Sul. Na parte de cima da América do Sul ali,
as primeiras vilas, primeiras cidades, primeiros homens da América do Sul vão ser os incas e astecas, né? Isso é coisa para você ver lá na frente. Então aqui está lá nos Andes. Então o que foi domesticado aqui? É só você vir aqui na legenda, tá vendo aqui a legenda? Mapa não é só geografia não. Então você vem na legenda e olha aqui o que está perguntando, ó. Aqui estão as perguntas. E o que ele aborda? Então você vai olhar no título. É possível dizer que os seres humanos aprenderam a cultivar os mesmos alimentos? Então por aqui tá vendo, ó. É possível? Então você vai responder. Então tudo sobre o mapa, você vem aqui no mapa, tá? Olha e responde. Muito fácil. Tudo aqui é sobre o mapa, ó. Então, de acordo com a legenda, que animais e alimentos que conhecemos hoje já eram conhecidos no período neolítico. Você vai lá e olha o nome de todos. O que você conhecer que tem hoje, que tinha naquela época, você vai colocar aqui. Então, agora nós vamos dar seguimento à matéria que vai falar sobre o surgimento das vilas e cidades. Então, agora é uma matéria nova, nós vamos entender aqui, ó. É continuação, mas é nova, não é? Então, como que começou o surgimento dessas cidades? Então, primeiramente, o homem se fixou. Então, ele parou num lugar só, como nós vimos lá na outra folhinha que eu mostrei. O homem parou num lugar, ele começou a fazer suas casas, ele não mais morava em cavernas. Ele aprendeu, tá vendo que o estilo é mais ou menos parecido com a caverna? Então, ele já entendia como fazer. Então, ele já começou a fazer suas casas. Geralmente não, era regra ser sempre perto de água. Por quê? Porque ele precisava da água. Então já era um elemento da natureza que ele apropriou, que ele viu que não podia ficar sem ele. Então nós temos que ficar aqui perto dessa água. Então perto de algum rio, eles começaram a fazer suas casas e ali eles se fixavam, começaram a plantar, começaram a fazer mais ferramentas, mais coisas, a inovar, e aí domesticar animais, tá vendo aqui, ó? Domesticar animais e sempre inventando novas coisas. E ali outros grupos também iam chegando, ficando por ali. E os casais iam tendo seus filhos, e o grupo ia aumentando. E nisso formavam as vilas. O que é uma vila? É um pouco, tá vendo que é um povoado. As vilas um pouco maior do que o povoado. Então, uma aglomeração maior. Então, com a formação dessas vilas, o homem foi tendo outras necessidades. Então, aí veio a necessidade da divisão do trabalho. Porque, segundo a história, a mulher que descobriu que a semente poderia nascer. Então, ela, ao observar que aquela semente, ao cair na terra, ela nascia, foi aí que eles começaram a domesticar também as plantas, né? A mulher começou, então, a tomar conta das plantas, das sementes. Então, a mulher plantava, o homem caçava, mas aí foram tendo outras necessidades. Com o crescimento das vilas e com as plantações e a criação de animais, o homem passou a ter necessidade de guardar o alimento, porque ele não mais buscava alimento na natureza quando tinha. Então ele já tinha o seu alimento e ele precisava daquele alimento por mais tempo. Então aí surgiu, como você vai ver aí no texto do seu livro, a cerâmica. Então eles inventaram os utensílios de cerâmica com qual finalidade? De guardar o alimento para mais tempo, de conservar o alimento, de carregar o alimento. Vieram as cerâmicas. Aí depois eles começaram a fabricar suas roupas, a fazer os pães. Então aí surgiu a divisão do trabalho e também foi aí que surgiram as profissões. Então o homem vai começar a se especializar em alguma coisa. Eu levo jeito para tal coisa, então eu vou fazer roupa. Eu levo jeito para fazer cerâmica, então eu vou trabalhar na cerâmica. Então foi a divisão do trabalho. Então a vila crescendo, prosperando, e aí foi dividindo o trabalho, e com a divisão do trabalho surgiu o comércio. O que é o surgimento do comércio? Como se deu o surgimento do comércio? O homem plantava, o homem fabricava, o homem criava animais, e aí como ele estava tendo muita prosperidade, começou então a sobrar as coisas. Então, o que ele fazia? Eu planto
vamos dizer que ele plantava feijão, mas ele não plantava o arroz, ele não criava galinha, ele não criava o coelho, como vamos dizer, como está aqui, ele não criava o peixe. Então ele pegava o que sobrava dele e trocava. Então o comércio ele era feito naquela época dessa forma, não tinha dinheiro. Então ele chamava escambo, mas não se preocupar com o nome não, que isso é coisa que você vai ver depois. Então, o escambo é a troca, é o comércio em forma de troca. Então, eu pus alguns desenhos para você entender. Tá vendo aqui, ó? Trocando o sal pelo porco, trocou o peixe pelo coelho. E aí eles começaram a fazer os lugares onde cada um levava o que tinha para fazer, para comercializar. Então, ele levava o que ele estava sobrando, então ele plantava, ele fazia lá, ele criava era animal, ou ele fazia outras coisas, tudo que tinha, cada um levava a sua parte e lá ele trocava com o que ele precisava, tá? Assim era o comércio. E depois a gente vai ver também, não vou explicar aqui, que com o crescimento das vilas vai precisar surgir outras profissões. No caso aqui, alguém que organiza. Porque já imaginou se todo mundo for da ordem? É o nosso caso. Nós somos uma comunidade onde tem as pessoas que trabalham, e cada uma numa profissão, e tem também as pessoas que organizam. Então, vamos supor aí na sua casa, vamos dar o exemplo da sua casa. Você, vamos dizer que mora na sua casa, você, sua mãe, seu pai, seu irmão, se você tiver irmãos. Aí vamos supor que cada um faça uma coisa. Não, eu vou fazer desse jeito, o outro chega, não, vai fazer assim. Então, errado. Tem que ter as pessoas que organizam. Então, quem organiza a sua casa? Sua mãe e seu pai. Então, você segue ordens, porque tem que ter alguém para gerenciar, não é? Alguém para comandar. Do mesmo jeito são as cidades. Então, dentro da cidade, quando surgiram as vilas, teve a necessidade de ter alguém de pulso mais firme para tomar conta, para organizar. Então aí surgiram os grupos, tipo um grupo de vereador hoje. Então surgiram os grupos de pessoas que sentavam para olhar qual o problema que tinha e tomar as decisões. Aí depois vão surgir os reis, né, monarquias, até chegar hoje nas democracias, como é o nosso caso, que nós temos presidente. Veio daí a necessidade. Então começou lá no surgimento das vilas. Do mesmo jeito são os líderes religiosos. As pessoas vão passar a ter necessidade de ter uma orientação. Então aí também vão surgir líderes religiosos, as organizações religiosas. E assim se formou a cidade, né? As vilas e as cidades. Eu acho que ficou bem entendido. Ficou, gente? Então agora aqui, na aula 4, tá mandando você ler o texto da página 28, que é o que eu acabei de explicar ali sobre a organização, sobre a formação das vilas e cidades. Então aqui pergunta para você o que a prática de agricultura exigiu que o homem praticasse. Então ele começou a plantar, mas a partir do momento que ele começou a plantar, o que mais ele precisou fazer por causa da plantação? Então lá no livro também vem explicando, só você ler. Aqui vem explicando também sobre agricultura, falando que o homem morava perto, sempre fazia as vilas em lugar perto de rios e pedia para você marcar uma opção ali. Aqui vai falar sobre a divisão do trabalho, né? Então fala assim, nesse período a sociedade começou a dividir as tarefas entre homens e mulheres. Analise a imagem embaixo e relate o que cabia a cada um. Então o que as mulheres faziam, o que os homens faziam? Aqui vem falando sobre a cerâmica, por que o homem precisou inventar a cerâmica, só você ler também que está super fácil. E a número 5 vai falar sobre o comércio, que era para controlar as sobras dos alimentos. E aí pediu para você explicar, que está na outra parte lá do desenho, como que se deu o comércio, tá? Então ficou muito fácil aí.